Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pode Escalar, o podcast que te leva do zero ao sucesso. Nos segue nas nossas redes sociais, porque todas as semanas vamos trazer um empreendedor, uma pessoa de sucesso que vai transformar o teu negócio. E no episódio de hoje, eu estou trazendo uma pessoa brilhante, um cara que é conhecido como um visionário no mercado de estética no Brasil e no mundo. Esse cara é engenheiro de formação. Ele trabalhou 20 anos no mercado de estética e dermatológico e resolveu empreender. E em 2010, ele fundou a gigante Mad Beauty. Recentemente, a marca foi avaliada em 2021 em 300 milhões de reais e teve um aporte de uma debenture emitida pelo Fundo de Investimento Galápagos de 100 milhões de reais para o seu investimento, demonstrando, pessoal, a força da Mad Beauty e, sobretudo, a força da estética internacional e, sobretudo, no Brasil. Hoje nós vamos ter uma aula, um banho de conteúdo de M&A, fusões, debentures para expansão, expansão internacional, cultura, vendas, liderança, tecnologia. Gente, eu tenho a honra e o prazer de receber hoje aqui um convidado muito especial, meu amigo aqui, Pedro Miguel. Muito obrigado, Pedro, pela tua participação, meu amigo. É um grande prazer. Valeu. Você sabe o quanto eu te admiro e sempre é muito bacana aprender com você. Cada vez que eu sento com você, é uma aula, uma verdadeira aula, gente. Vocês vão ver no final desse episódio aqui o que eu sinto de conteúdo rico que eu aprendo. Né? A última oportunidade que nós tivemos, que a gente fizemos um jantar incrível ali, com a vista interessante ali na Torre Eiffel, né? No Batomushi, um barco maravilhoso. E você estava com a sua equipe de coreanos lá, então foi muito rico, muito conteúdo. A gente falou muito sobre investimentos, M&As, fusões, aquisições, né? O mercado de capitais. Foi um bate-papo muito interessante. E para a gente agora vai ser uma honra trazer para o nosso telespectador aqui também a tua história de vida, né? Primeiro, obrigado, meu amigo, pela tua participação hoje aqui, tá? Obrigado, Nelson. Obrigado a toda a audiência, a todo mundo. E como você falou, fiquem sentados na cadeira, porque vamos todos nós aprender juntos. E eu acho que o objetivo aqui é trazer um pouquinho da experiência que a gente viveu durante esses mais de 20 anos e que eu puder contribuir vai ser um prazer aqui para a nossa audiência, para o maior número de pessoas possível. Que legal, meu amigo. Pedro, vamos iniciar, né? As pessoas conhecem a marca Mad Beauty, uma marca internacional, fortíssima aqui no Brasil, tem unidades em diversos países do mundo, né? Com fábrica na Coreia, é uma marca consolidada internacionalmente. Mas aonde isso tudo começou, né? Como o Pedro iniciou sua trajetória profissional? Bom, acho que tudo começou, eu tinha menos de 10 anos de idade. Acho que o espírito empreendedor começou lá de trás. Eu venho de uma família muito humilde, o pai mestre de obra, a mãe dona de casa. E eu saía na rua, na época até atrás de ferro velho, de cobre para vender, ou querendo encontrar coisas dentro da minha possibilidade para gerar algum nível de receita e de alguma maneira proporcionar para os meus pais uma vida melhor. Daí para frente, né, comecei bem de baixo, fui executivo de pequena, média e grande empresa, até assumir uma operação internacional como diretor-geral global do que então era o maior império da dermatologia, que era uma empresa brasileira, a Dermanet Connection. E aí morei no Panamá. Isso em que ano, Pedro? Lembra mais ou menos? Isso foi em 2001 aproximado, né? Depois de uma carreira aí como executivo, uma carreira longa. E aí foi um grande desafio também, mas um grande salto dentro da minha carreira, assumi essa posição e eu comecei cada vez mais a perceber qual era a relação de você criar uma solução nova para o paciente, de como a indústria conduzia
processo de desenvolvimento até a entrega final, e em que pontos eu teria uma janela de oportunidade para criar uma empresa que fosse diferente, algo do zero. Então foi aí que esse espírito empreendedor foi cada vez mais crescendo em mim. Que legal. E naquele momento você, como executivo, né, um alto executivo, começou a enxergar oportunidades no mercado. Como foi esse movimento de deixar uma cadeira segura, né, um CLT naquele momento ali, para resolver empreender e disruptar o mercado de estética que você vem fazendo aí? Eu sempre observei o mundo. Eu acho que a gente, todo empreendedor, tem uma veia ou tem algo dentro de si de querer sempre fazer algo diferente do que existe. Sempre fazer algo voltado para a inovação. E eu acho que esse, de repente, é o primeiro pilar de todo mundo que queira ser empreendedor. Busque fazer algo diferente sempre. E aí as oportunidades se abrem, e comigo não foi diferente. Então, eu percebia a forma que a indústria lançava produtos novos para o mercado, Tá bom. mas dentro de mim... Tinha aquela inquietude que tinha alguma oportunidade de mudança. Eu visualizava dentro do ecossistema da saúde, da longevidade e da beleza, oportunidades na área científica, no atendimento, em toda a cadeia de construção de marca, o qual a indústria até então não entregava. Então eu falei, opa, eu tenho algumas oportunidades aqui, inclusive na área da ciência, tanta ciência criada fora do Brasil e que não chegava dentro do país. E eu falei, espera um pouquinho, eu acho que eu tenho uma grande oportunidade aqui de, além de ter produto, mas é o servir, é o educar, inclusive, os profissionais da saúde e trazer o melhor resultado para o paciente. Acho que começou por aí, é algo que acho que não sai de dentro de nenhum empreendedor que quer construir uma estrada, mas, repito, a estrada é longa e nunca um empreendedor deve desistir. Então, deve persistir, persistir, persistir. Então, essa minha história, a Mad Beauty, eu abri em 2010, mas vai ser uma história de quase 3 décadas que eu venho construindo, e eu acho que eu tenho ainda, no mínimo, mais 2 ou 3 décadas ainda de construção. Então, tomara que mais, meu amigo, porque você é uma referência no mercado e é muito importante ter pessoas de alto nível trazendo disrupção para o mercado, pensando fora da caixa como você faz, né? Mas, Pedro, naquele momento, você como executivo, você iniciou a Mad Beauty em 2010, correto? E quais foram os principais desafios que você, numa cadeira de executivo, onde tinha toda a estrutura de um back-office, uma estrutura de uma mega empresa, e a partir daquele ano de 2010 você teve que estruturar do zero uma empresa, né? Quais foram os teus principais desafios para o empreendedor que está te vendo hoje, né? Porque às vezes as pessoas que quando olham uma grande empresa como a Mad Beauty não sabem o que aconteceu naquele início, naqueles primeiros anos de desafios, né? Eu dividiria a história da Mad Beauty em 3 fases. Essa primeira fase, não é nem começar do zero, é começar do -1000. Então, é sem recursos, sem know-how, sem capital, e muito mais aquela vontade, um desejo ardente de construir algo grande, né, dentro da nossa área. Então, eu acho que essa primeira fase, o que eu traria para hoje é assim, você tem que ter um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Muito bom. Você tem que buscar entender ferramentas micro e macroeconômicas da área financeira, e você também tem que entender de gente. Então, acho que foram... Especialmente entender de gente. Especialmente sobre gente, porque foram os 3 pontos cruciais da primeira fase da Mad Beauty, o qual muita coisa não deu certo, mas se eu tivesse tido ou escrito um bom planejamento estratégico, eu teria ido um pouquinho mais rápido. Se eu tivesse entendido sobre fluxo de caixa, capital, construção de
em especial caixa. Quando a gente fala assim, cliente é rei, mas caixa também é rei. Então, eu tive uma outra curva de aprendizado por não ter o capital. Então, a minha possibilidade de crescer era muito limitada. Então, às vezes eu imaginava de vender, números aqui como exemplo, 3 mil unidades no primeiro ano de forecast, eu fui lá e vendi 30 mil. Caramba. Mas se você não tem um fluxo de caixa que sustente esse plano de crescimento, ou esse crescimento surpreendente, você não cresce, você pode quebrar. E o terceiro é sobre pessoas. Na época eu trazia o menino da portaria do condomínio, parente daqui, parente dali, e aí eu aprendi que vale muito mais a pena você ter um processo mais profissionalizado de novos talentos, de novas cadeiras e até investimentos em boas cadeiras, que leve mais tempo, para que você tenha pessoas que sejam melhores que você e que possam contribuir muito mais para o crescimento mais rápido, para você conseguir chegar ou subir os degrauzinhos da montanha de uma maneira mais rápida. Muito bom. E quais foram as principais habilidades nesse momento de desenvolvimento e aprendizado que você precisou passar? Quais foram as principais habilidades que você precisou desenvolver ao longo desses anos? Conhecimento é tudo. Acho que a imaginação também faz parte, né? A gente se imaginar em determinadas situações, mas conhecimento é fundamental. Então, durante esses anos, eu sempre percebi que a minha capacidade intelectual de conhecimento, ela se esgotava a ciclo de cada 2 anos. Hoje eu já penso diferente. Eu já cheguei a pensar que era um ano, eu já cheguei a pensar que eram meses. Hoje é no dia a dia que você tem que buscar conhecimento novo. Tá bom. E hoje eu dedico pelo menos 2 horas do meu dia para ler alguma coisa da minha área que eu vou aprender. E muitas vezes nem sempre é da mesma área. Isso você faz em que horário? Quando acorda, no final do dia? Eu sou um cara do dia, então eu gosto... Geralmente eu acordo 4h30 ou 4:45 da manhã. Quase na madrugada. Em geral na madrugada, e tem um motivo. Ninguém está falando com você. Então, você não está se comunicando em geral com pelo menos no Brasil, o pessoal não está nativo ainda. Teus e-mails estão tranquilos, o WhatsApp não tem mensagem, ninguém está em cima. E aí eu aproveito para adquirir conhecimento nesse horário, e eu acho que é fundamental, e eu passei por isso. E como é que eu fui buscar conhecimento? Eu fui buscar consultorias empresariais ou cursos de imersão empresarial que fossem validados, fossem referenciados, cursos curtos. Então, eu fiz alguns cursos de 3, 4 dias, aonde eu conheci algumas ferramentas que eu nunca tinha aprendido na vida, e também eu me lembro até hoje que eu fazia, e geralmente esses cursos têm alguns mentores, e eu fazia a mesma pergunta para todos. Qual era a pergunta? Uma delas era assim, ó, eu sei que eu vou crescer, eu sei que eu vou ser muito grande, mas eu tenho uma dor. Como é que eu vou sustentar esse plano de crescimento da minha empresa? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Porque dentro de mim ele já existe. Então, o pessoal me indicou uma turma para eu conversar na época. Falou, beleza, então você está olhando para capital, governança, estruturação maior. Então, me indicaram uma turma que pudesse me trazer uma maneira mais profissional de construir uma mesa diretora, de preparar a empresa para uma debenture, uma M&A, de você se tornar apto dentro do mercado de capitais para ser uma empresa, não ser só uma startup, mas uma empresa auditada, inclusive, que você fosse mais atrativa para o mercado. Pronto a qualquer momento para ser investida. Exatamente. Então, eu era um zero à esquerda disso, não entendia nada, então foi uma forma de me capacitar, fazendo esses cursos, essas imersões e aplicando no dia a dia dentro da empresa. Que legal, Pedro. E falando em M&A, né, em debenture, em 2021, o fundo de investimento Galápagos, eles fizeram um valuation da sua empresa em 300 milhões e vocês captaram uma debenture de mais 100 milhões para fazer a expansão da MedBeauty, demonstrando o potencial
e toda essa estrutura de governança corporativa, de auditoria, que seria necessário para uma emissão de uma debenture, né? Fala um pouco para a gente como essa debenture ajudou a expansão da MedBeauty. Eu acho uma boa pergunta, Nelson, porque, inclusive, a tese da área da estética, né? Quem estiver ouvindo a gente, invista na área da estética, da longevidade e da saúde, porque os números são impressionantes no Brasil e fora do Brasil. Sempre há crescimento de 2 dígitos todo ano e a gente tem informações de tendências realistas de mercado que até 2050 a gente deve continuar. Só o Brasil deve crescer em torno de 11% ao ano nas próximas 2 décadas, continuar crescendo. Então, repetindo, qual é o ponto mesmo da... A debenture e a importância sim. para a sua expansão. Na hora, inclusive, de você for buscar capital, você tem que, antes de pensar, que tem muita gente que pensa errado, pensa no pessoal, pensa numa vida mais, vamos dizer assim, mais confortável. Não, você tem que parar e pensar previamente qual é o valor necessário real de ser investido e exatamente fatiar essa pizza naquilo que exatamente você vai precisar investir. Eu acho que é um ponto inicial antes de ouvir qualquer oferta ou de buscar qualquer captação. No nosso caso, eu precisava muito para fazer o investimento na área de marketing, pelo plano de expansão de novos lançamentos, né, do portfólio. Nosso portfólio precisava crescer. Também a gente investiu em time, então uma empresa que estava rampando, crescendo 50 vezes nos últimos 5 anos, o time precisava ser maior, então as demandas dentro de uma empresa, você precisa ter um time de P&D maior, um time de marketing maior, uma força de vendas maior, um armazém maior e também estoque. Então, a capacidade de estoque com caixa gerado, se você está crescendo muito rápido, não há caixa que suporte o crescimento do estoque. Então, basicamente, a gente fatiou em pessoas, em estoque, em lançamento de novo portfólio. Então, a gente... E nesse momento você já tinha a fábrica, a indústria na Coreia? Nesse momento, eu ainda não tinha participação societária nos fabricantes da Coreia. E eu aprendi muito, que eu acho que é um trabalho que eu indico para todo mundo. Quando alguém for fazer uma captação, procure conversar com alguém que já tenha feito, porque, em geral, as empresas de captação de mercado, ela traz para você uma espécie de um questionário de todas as áreas da empresa, e esse questionário, geralmente, ele desdobra num trabalho, às vezes, de 6 meses, 1 ano, que chamamos de diligência. A due diligence. A due diligence. Então, procure saber com alguém que já tenha vivido essa situação, porque vão ter perguntas muito importantes que podem te tornar apto ou não a fechar um deal, um negócio de uma rodada de investimento, numa série A, B ou C. E no nosso caso, não foi diferente. A gente, naquela primeira, que eu acho que até antes da Galápagos, a gente teve um outro fundo que se aproximou com um questionário e eu comecei a perceber que um desejo meu que era pessoal, que eu gostaria de desenvolver uma molécula até ver um paciente feliz, ele se tornou uma necessidade obrigatória de, dentro do ecossistema, a nossa empresa estar mais blindada, que é uma das questões que o pessoal que investe capital fala, bom, espera um pouquinho, você é um distribuidor ou você é algo mais? Ou qual é a tua relação na cadeia de fornecimento? Se você não tem uma relação blindada, juridicamente, legalmente, com toda a tua cadeia de fornecimento, você fica frágil ou o mercado de capital entende você como uma empresa de alto risco para investir. E no nosso caso, na época, a primeira ação que a gente fez foi blindar o contrato com o nosso maior fornecedor. Então, a gente reviu todo o contrato. Eu lembro que eu fiquei, nessa época, quase 3 meses na Coreia e rodadas de 5 a 10 horas por dia com o jurídico nosso, o jurídico do pessoal, para blindar o contrato para qualquer possível alteração que viesse do meu lado ou da já fábrica. É um contrato internacional com leis que regem os 2 países. Os 2 países e
e seriamente, invista também você ter um corpo jurídico para a área internacional, para você realizar bons contratos, porque isso é importante. Porque quem detém uma relação séria, perene, protegida, tem condição, inclusive, de se tornar mais atrativo. E, a partir daí, a gente, de uma maneira muito aberta, conversou com a fábrica e falou, a gente não só quer blindar a nossa relação, mas a gente quer crescer junto. E a gente vai chegar num dado número que a gente vai passar do valor de 1 bi, mas para isso vocês têm que andar com a gente. E para isso, a melhor coisa é que a gente seja sócio. E a briga foi dura também para a gente conseguir fazer isso, mas depois de muita discussão, muito vai daqui, vai dali, nos tornamos sócio e temos uma possibilidade de eles também se tornarem sócios da nossa empresa para que dentro do ecossistema todo mundo acabe se ajudando. Então, acho que foi a partir de uma necessidade de captação que a gente aprendeu que não era só a vontade de ser, mas a necessidade de você procurar estar próximo em todo o ecossistema dentro da área que eu trabalho. Então, isso agrega muito valor, isso multiplica com certeza o valuation da empresa em muitos múltiplos. Que legal. Quando você fala todo esse movimento, eu que já te conheço e já ouvi muito a tua história também e aprendo muito com ela, né? Eu vejo esses movimentos que você faz muito interessantes aqui, que é a construção de parcerias de longo prazo. Você está sempre pensando em como envolver e crescer juntos, né? Que lá na frente a gente vai fazer uma frase aqui que você gosta muito de falar para os teus times aqui de forma motivacional, né? Então eu me inspiro muito aqui na forma com que você pensa de parceria, né? Hoje nós somos parceiros, a Face Doctor tem a MedBeauty com uma baita parceira e isso que você hoje pensa e esse movimento que você fez com os coreanos, eu vejo na prática você fazendo aqui no Brasil também, né? Com teus parceiros, assim como você faz com a Face Doctor aqui. Também muito bacana e eu aprendo muito e me inspiro também nesse formato. Eu acredito muito também em parcerias de longo prazo. Pedro, me fala um pouco sobre os produtos da MedBeauty, né? A gente sabe que é uma gigante internacional, né? Eu que conheço bem a marca, sei de toda a eficiência, a tecnologia que é investida. Fala um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Qual é o teu portfólio de produtos hoje? Bom, nosso carro-chefe que a gente tem hoje são os fios PDO iThread. Eu acho que foi uma grata surpresa para o mercado e se a gente dividir o mercado de estética, existem 3 momentos disruptivos, né? Teve um primeiro momento do Botox, da toxina botulínica, depois de mais de uma década entre os preenchedores de ácido hialurônico e os fios PDO iThread foram, vamos dizer assim, a terceira geração de disrupção na área da estética. Então esse é o produto principal, como se diz, somos parceiros em negócios, é um produto complementar de outras terapias, então ele surgiu como algo eficaz na medicina, há mais de 3 décadas, utilizado para cirurgias, para a área cardiovascular, que são aqueles fiozinhos, né? São fiozinhos que eles têm vários formatos e que se descobriu na ciência que eles podem produzir colágeno, ou seja, produzir pele de bebê nova. E podem também fazer aquela sustentação para as pacientes e para aquele público que cada vez mais tem agenda mais curta e cada vez mais quer um resultado efetivo com o menor corte possível. Minimamente invasivo. Chamados minimamente invasivos. Então, essa procura por procedimentos eficazes, seguros e que dão resultado efetivo a médio e longo prazo, eu acho que a gente foi a primeira empresa que efetivamente trouxe os fios de PDO iThread, que inclusive ele é chamado como bioestimulador sólido. Então ele está aí com uma função não de maquiar a idade, mas ele está com uma função de criar um tecido novo para o paciente e realmente se tornar uma solução como um tratamento efetivo. E o que mais nos dá prazer
é ver os pacientes que a pele, se ele fizer um tratamento contínuo, a pele é capaz de não envelhecer mais. Aquela ruga que a pessoa tinha, que a mulher tinha na fronte, na testa ou no rosto, essa ruga ela não existe mais porque você criou um tecido novo dentro da pele. Então, esse é o carro-chefe. Nós somos... a gente começou como sendo líder no mercado brasileiro e hoje a gente é a maior empresa com a maior venda de fios de PDO no mundo. Então, somos referência. Isso, evidentemente, que se constrói, é uma estrada que se constrói e com muita ciência e com muita educação. Então, não é o produto só em si. Então, a gente investe 30% do nosso faturamento em pesquisa clínica. E hoje, a empresa que mais publicou estudos clínicos no mundo sobre fios de PDO... 30% do faturamento bruto. Do faturamento líquido. Faturamento a gente líquido. investe em pesquisa e desenvolvimento. Tá bom. Para a gente garantir que o resultado de um procedimento com o paciente seja o melhor e o mais eficaz possível. Porque também eu acho que o ecossistema fala também sobre prosperidade. Prosperidade do paciente, prosperidade do nosso cliente. No caso do franqueado da Face Doctor, eu quero ver ele ganhar dinheiro. Ter resultado. Eu quero ver ele atender bem o paciente. Então, para a gente, isso é mais importante. Que legal. Você tem crescido a patamares acima da média de mercado. Então, quais são as principais estratégias que a MedBeauty e você, como CEO da companhia, utiliza para conseguir esses excelentes resultados? Eu acho que é como o nosso saudoso Silvio Santos fala, 10% inspiração, 90% transpiração. Então, quem trabalha muito, mas muito, uma hora chega lá e tem que continuar trabalhando. Então, acho que um dos fatores é você se dedicar 7 dias por semana, 24 horas por dia ao seu negócio. Acho que é um dos fatores fundamentais para qualquer empresário que deseja ter uma escala de sucesso. Legal. Eu sei que a MedBeauty investe bastante em tecnologia e é uma empresa referência em tecnologia no segmento. Como a tecnologia tem ajudado no crescimento da MedBeauty? Eu acho que até complementando a pergunta, que eu acho que eu não respondi de forma completa, como que a outra pergunta? Como você conseguiu alcançar patamares acima da média e as estratégias que utilizou? Eu acho que todo empresário e toda empresa ela tem que ter movimentos rápidos. Então, quando você tem que verificar diariamente qual é a situação da tua venda, do teu caixa, do teu estoque, do teu time, e você tem que ter alguns KPIs, algumas métricas específicas para que você diariamente cheque isso. E se está alinhado com o teu planejamento. Tá bom. Para que você também rapidamente tome decisões de mudança. Então, as mudanças têm que ser rápidas, têm que ser certeiras. Como startup. Não podem ser emocionais. Você tem que pensar que tem uma coisa maior do que qualquer pessoa. E essa coisa maior, ela é uma pessoa, que é a nossa empresa. Então, eu acho que parte também desse sucesso seja que você faça movimentos rápidos, porque senão você pode, às vezes um movimento em falso, você pode colocar a tua empresa, o teu negócio 100% em maus lençóis e você acabar fechando. Então, eu acho que movimento de contratação de gente, de investimento, de caminho longo, esse pode levar um tempo e tem que ser feito com calma. Tem que ser feito, investiu 100, funcionou, quer chegar no 200, mas movimentos de correção, eles têm que ser feitos de uma maneira imediata. O que dá certo, dá certo. Deu alguma coisa errada, assim como funcionário. Funcionário bom leva tempo para contratar, mas funcionário ruim,
você tem que Ser desligar da demitido empresa rápido. de uma maneira muito rápida. Sim. E assim eu vejo a empresa como um todo. Legal. Hoje a MedBeauty é líder do mercado, é uma potência internacional. Quais são os grandes diferenciais, Pedro, da MedBeauty frente aos seus concorrentes? Eu acho que tem a ver com isso, com a capacidade de movimentação rápida. Então, eu poderia te trazer que hoje a gente é a quinta maior empresa de minimamente invasivo do país. E o que está nos levando a alçar voos mais rápidos? A nossa velocidade e dinâmica de inovação e criatividade. Então, no processo de contratação de gente estratégica, um dos pontos principais, depois eles passarem por todos os processos e todos os times na contratação, uma das perguntas que eu falo, quanto você é criativo? Então, quanto mais criativa a pessoa for, mais espaço de crescimento na média vai ter. E mais ideias e soluções ou mente empresarial vai participar do meu negócio. Então, para mim, é fundamental muito bom. Essa capacidade criativa, essa liberdade poética que a gente deve imbuir como cultura dentro de cada colaborador. Seja o máximo criativo. E, nesse sentido, a MedBeauty ela é muito rápida. Porque grandes corporações, quanto mais verticalizada a corporação é bom, por um lado, porque menos tropeços ou menos riscos as questões macroeconômicas ou micro podem afetar o negócio. Isso, cara, eu concordo e toda empresa tem que ter um pouco disso também. Mas a dinâmica de inovação, de rapidez, de movimento rápido, de lançar algo tem que rápido, estar no DNA. Tem que estar no DNA e você tem que ser rápido. E a MedBeauty, nesse sentido, ela é uma empresa disruptiva que todos os lançamentos nossos, em geral, não existe ainda no Brasil as soluções que a gente traz. Então, a gente busca como um dos pilares também na hora de você escolher, quando você escolher propósito ou o que você quer lançar, ou de você documentar alguma tecnologia nova que você quer lançar, uma das perguntas que o meu board de diretores me pergunta, que está lá escrito, isso é inovador? Isso já existe? Que legal. O que isso vai impactar na vida das pessoas? Em quanto tempo a gente consegue lançar isso? Então, inclusive é uma dica. Qualquer produto ou serviço que você for lançar no mercado, você que é empreendedor, não só o planejamento estratégico, mas documente a sua ideia. Faça perguntas ou um questionário de perguntas para si mesmo, para o teu time, para os amigos, para quem quer ter uma boa opinião que é diferente de sugestão, faça perguntas pertinentes àquela ideia, perguntas contra e perguntas a favor, para você realmente, aquela ideia, para ver se ela pode ter alguma viabilidade de existir, porque às vezes as pessoas, pela paixão, acham que algo vai funcionar e põe o dinheiro e gasta, põe a vida, empresta daqui, empresta da família, e a ideia não era tão relevante assim. Então, acho que esse trabalho também prévio de você querer lançar alguma coisa nova, de documentar. Antigamente, eu tenho quase 30 anos na área, então eu fui adquirindo isso dentro de mim, de como identificar oportunidades. Mas eu fui provocado por uma mesa de diretores, se leva, não, peraí, Pedro, vamos puxar seu freio de mão e vamos profissionalizar. Você viaja o mundo inteiro buscando soluções, passa metade do ano fora, mas toda coisa que você trouxer, documente, porque o grupo, a mesa diretora vai discutir qual os caminhos do que pode dar certo e do que pode dar errado em alguma inovação. E vou falar para você, tem muita coisa incrível. Eu acho que até assim, eu consigo trazer coisas muito mais incríveis, mas até isso entra numa lista de prioridades segundo o planejamento de médio e longo prazo que já foi estabelecido. Então, a gente às vezes puxa o freio de mão para seguir o plano, porque também se você não se controlar nisso, você se perde do teu estratégico e o teu tático operacional também se perde, e daqui a pouco está todo mundo apagando incêndio e vira uma terra de ninguém. Então, acho que uma das coisas, assim, o segredo de mudança para quem quer empresarial, quem continuar empresário, é foco. Então, escolha uma, duas, três coisas só,
foque. Muito bom, muito bom. E muitas vezes o empresário ele quer reinventar a roda. E o chamado back to the basics, né? Fazer o arroz com feijão, fazer o simples, o necessário, pode te trazer cada vez mais novas ideias. E até nos fios, né? Que somos líderes, nós continuamos investindo em novos formatos de fios, novas indicações de fio, novas substâncias sobre o assunto de fios PDO e thread. Que isso é o nosso core business, isso é o que a gente sabe fazer melhor. Então, acho que é sobre isso também. Que legal, Pedro. Eu falei para vocês que ele ia dar uma aula aqui de conteúdo, muito aprendizado. Eu sempre pego muitas chaves aqui. Muito bacana tudo que o Pedro tem trazido aqui para a gente aqui. Muito legal, Pedro. E me fala um pouco sobre a expansão internacional da MedBeauty. Como é que vocês estão hoje? Hoje a MedBeauty ela está presente em todo o continente americano. A gente já conseguiu firmar contratos de distribuição em 17 países. Dos 17 países latinos, 7 países já estão em venda. A gente já tem uma área internacional dentro da MedBeauty que cuida dos países latinos, né, da América Latina, da América do Sul. Na Colômbia, a gente deve cooperação própria. Já estamos aprovados lá pelo Ministério da Saúde. E mais recentemente, em junho, recebemos a aprovação do FDA também. E com subsidiária própria, vamos começar nossa operação lá. E o que eu diria sobre esse plano de expansão numa primeira fase, que é Latam, depois nós vamos fazer outra fase de expansão Europa e outra países árabes. Mas todo mundo que quiser fazer um processo de expansão internacional, eu acho que você tem que pensar em alguns pilares. Primeiro, qual reserva de caixa de capital você vai conseguir reinvestir fora, porque você precisa continuar reinvestindo no core, no país origem, no headquarter, no escritório principal, mas qual é o plano de negócio, qual é a fatia do teu caixa que você vai conseguir efetivamente separar para isso. Segundo, marca. Marca é tudo no mundo. Então, registre, se possível, em todos os países que você quiser ir, a sua marca primeiro. Isso é um grande ativo. Mesmo que você não esteja pensando no momento em internacionalização da marca. Mesmo que não. Vá país a país, pouquinho a pouquinho. E como são muitos países, o investimento não é baixo, mas vá registrando a marca. Segundo, no nosso caso, que são produtos para saúde, para estética, para longevidade, você registrar em todos os países no Ministério da Saúde também gera um grande valor para o negócio. Então, acho que seriam os pilares principais: caixa, marca e o registro regulatório no Ministério da Saúde sobre os produtos que se pretende lançar. Acho que são os principais ativos. E depois daí você segue um pouco o que deu certo aqui, no caso do Latam. Somos vizinhos, somos muito parecidos. Então a gente procura identificar aquelas melhores práticas que funcionaram muito bem no Brasil. E Brasil é referência global. Pessoal, nós somos o melhor país em estética do mundo. A gente só não é número 1 porque aqui a moeda não é dólar. Se fosse dólar, a gente já era. Somos terceiro. Somos o terceiro. Atrás dos Estados Unidos e da China. Isso. O terceiro maior país do mundo. Imagina como a gente é criador, como é que tem demanda, como é que todo mundo pode ter acesso e como é que o planeta nos vê como referência. Como referência. Os profissionais, inclusive, da Face Doctor, que realizam os procedimentos, podem viajar para qualquer país do mundo que eles vão ser encarados como os melhores. É isso aí. Do que qualquer um outro, porque o Brasil é referência. Então, na face e no corpo, as técnicas e os protocolos que os brasileiros realizam são os mais efetivos. E eu acredito que é uma característica, talvez, da nossa própria cultura brasileira. A gente gosta de gente. Sim. E o brasileiro gosta de entregar para o próximo, quando entrega com amor, o melhor resultado. Então, o profissional... Isso eu já tive o prazer de visitar alguma das suas lojas, Nelson, que as profissionais, as injetoras e a equipe tratam os pacientes com carinho, com atenção, buscam um melhor resultado para que aquela autoestima... Porque não é somente pelo tratamento.
porque aquilo vai A impactar transformação da vida do da paciente. vida da pessoa. Então, Exatamente. eu acho que nós brasileiros temos uma das nossas principais fortalezas é essa, como é que a gente pode transformar a vida do próximo. Obrigado aqui pelo reconhecimento, Pedro. E para a gente aqui da Face Doctor e do segmento de estética no Brasil, a gente não tem dúvida alguma que para nós sermos referência internacional, a MedBeauty faz parte disso. Porque é muito importante a gente do nosso lado que está atendendo na ponta os pacientes, ter esse amor, esse carinho que nós brasileiros temos de cuidar, de transformar a vida das pessoas, mas, sobretudo, é importante a gente trabalhar com produtos que tenham eficácia, com produtos de alta qualidade, né, para entregar o melhor para os pacientes. Né? E isso vocês são especialistas em alta qualidade. E aí eu até te pergunto, Nelson, como é que você vem profissionalizando a Face Doctor? Porque a gente tem, acho que o empresário e o mercado, ele começa a perceber a sensibilidade do que as mudanças também estão ocorrendo do seu lado. Sim. Como é que você está profissionalizando? Porque você traz uma mesa C-Level também, o teu crescimento. Eu queria que você também comentasse um pouco como é que está o seu crescimento, porque do meu lado, a gente, na metade desse ano, já foi o dobro do que foi o ano passado todo, do que vocês consumiram de fios PDO e thread. Então, me conta um pouco como é que está indo. Legal, né? A gente tem feito isso com diversas indústrias, as melhores indústrias, assim como a MedBeauty, crescido a números impressionantes de resultado, né? E isso não é um trabalho feito só pela Face Doctor. Isso é um trabalho feito através de vocês também na parceria de capacitação e treinamento dos nossos profissionais. Isso vocês são especialistas, né? Eu posso citar e referenciar e agradecer também nessa responsabilidade e essa maturidade da MedBeauty para capacitar e dar suporte no treinamento dos profissionais. Isso, consequentemente, passa mais segurança para os nossos profissionais técnicos da área de saúde que fazem os procedimentos, bem como diminui significativamente a intercorrência. Então, esse profissional vai estar mais seguro, ele vai informar e vender melhor o produto para os pacientes vão aderir e ter uma conversão melhor também. E quando o resultado final no rosto do paciente começa a funcionar sem ter intercorrência, ele teve uma boa experiência naquele atendimento, ele começa a fazer indicações. Né? Então, aí é uma cadeia sem volta. Né? Os resultados começam a aparecer. Então, a gente tem um departamento na Face Doctor forte de treinamento, mas eu não tenho dúvida alguma que a gente não chegaria aonde nós estamos chegando sem parceiros importantes como a MedBeauty, que tem essa maturidade de investir parte do seu faturamento e alimentar e retroalimentar o seu ecossistema. Né? Então, isso é muito bacana, porque eu, particularmente, como CEO da marca, eu fico muito seguro em ter um parceiro como a MedBeauty, porque eu sei que eu estou trabalhando com os melhores. Eu não estou trabalhando com o segundo, eu estou trabalhando com as melhores marcas. A gente quer se posicionar no mercado como uma marca premium, né? Uma marca com o menor tipo de intercorrência possível. Então, o segredo desse sucesso está diretamente atrelado também à nossa parceria. Bons insights, Nelson. Isso me lembra que quando você também está na jornada de ser empresário, talvez no primeiro momento, a primeira fase de uma empresa, ou a segunda, você não trabalhe com os melhores, mas busque, exatamente, conforme os anos forem passando, profissionalizar também as relações com os parceiros, os prestadores de serviço, os fornecedores, porque tem um ditado que a minha saudosa avó já falava: olhe com quem tu andes, que direi quem tu és. Isso. E isso para o negócio é fundamental. Um bom fornecedor pode te ajudar a alavancar, agregar valor e crescer mais rápido. Um mau fornecedor pode te quebrar. Então... Mas desculpa te interromper, né? Eu acho muito bacana isso, só corroborando essa relação, né, de um bom fornecedor. Ele inicia como um bom fornecedor e ela vai se transformando ao longo do tempo. Né? Depois ela vira um parceiro e depois ela vira um amigo.
né? Então, porque você vai aprendendo, você vai convivendo ao longo dos anos, e essa relação de construção, de confiança, ela só tende a crescer, né? Então, busquem pessoas que tenham os mesmos propósitos, né? Bem na linha com o que você está falando, porque além de trabalhar com os melhores produtos, você sabe, a gente não está aqui numa corrida de 100 metros. Nós estamos numa maratona juntos, correndo juntos essa maratona, né? Então, escolha bem as pessoas que você quer correr essa maratona, né? Eu acho que é muito importante essa questão de alinhamento também, inclusive para sócios, né? Para quem não tem sócio, tem que ter muito alinhamento de propósito, de vida, o que cada um procura para a sua vida, além das questões, papéis, responsabilidades, capital, mas eu acho que tem que ter uma sinergia também sobre o que cada pessoa procura para a sua própria vida. Eu acho isso importante. E outro ponto, a MedBuild se tornou também basicamente uma universidade de conhecimento. Exatamente. Então, nós fazemos mais de 1.000 cursos por ano para profissionais, porque para a gente ensinar ciência é mais do que vender produto. Ensinar ciência é você trazer experiências mais construtivas para um outro profissional, para um ser humano, para um outro negócio, onde você, a parte educacional, você abre o leque de oportunidades para que também ele possa crescer. Então, a MedBuild começou com poucos cursos, inicialmente pensando, não, se eu quero vender meu produto, eu tenho que dar um curso. Hoje, a gente olha a área educacional fundamental para que a prosperidade de um outro ser humano seja cada vez melhor. E não é sobre vender produto, é sobre experiência. Isso aí. O mundo já mudou. O mundo hoje, assim, nós temos como empresários construir experiências. E a gente fala, bom, que tipo de experiência? Vou dar um exemplo. A gente vai lançar um programa agora recente, que é um programa que está no forno há mais de 2 anos. De treinamento. De experiências. Experiência. Eu gosto de saber isso aí, porque eu sei que todos os programas, quando vocês lançam, e capacitação e treinamento, desses milhares de cursos, os nossos franqueados da Face Doctor têm acesso, né? Então, fala mais aí que as pessoas vão ficar curiosas. É um spoiler, até para quando for no ar, já vai estar no ar. Boa, boa. A gente ficou 2 anos desenvolvendo um programa que a gente chama de UAU, né? Como se fosse, uau, que coisa incrível, contando experiências. Tá bom. Então, qualquer ponto de contato que um cliente tenha com a MedBuild, ela vai pontuar. Ela vai contar pontos que vão somando dentro da conta dela e, ao longo do tempo, ela vai poder trocar esses pontos por experiências que ela quer viver. E essas experiências podem ser inúmeras. E eu vou te dar um exemplo. Uma que até o pessoal da empresa pregou uma peça em mim e falou, Pedro, pô, vamos ali no Vila Lobos, que é aqui do lado, Sim. Vamos andar naquela roda gigante, que é a maior da América Latina. Eu falei, pô, mas quarta-feira, 5 horas da tarde, vocês não querem trabalhar? O que está acontecendo? E até filmaram que vai virar o primeiro vídeo desse nosso programa de experiências. Legal. Então, filmamos e o nosso cliente pode ir lá e pode escolher ter uma experiência na maior roda gigante da América Latina. Só que a forma de levar isso de nós, da porta da cozinha para fora, que é um dos segredos também. Às vezes as ideias são incríveis, mas as pessoas não se comunicam bem. Então, aprender a se comunicar bem com o mercado é muito importante. Às vezes você tem uma solução incrível, mas faça o seguinte, já não provocaram a gente? Vai para o espelho, repete 10 vezes algo? Tem uma frase muito bacana que eu gosto, que comunicação não é o que você acha que você falou, é o que as pessoas entenderam sobre a forma com que você falou, né? Diferente. Como é que a pessoa recebe, como ela entende, como ela interpreta. Isso, de fato, é o que foi comunicado. Né? E é um negócio muito sério isso. Mas se eu chegar assim e falar, olha só, tem a experiência da roda UAU. Doutora, você que é da rede de franquias da Face Doctor, imagina um dia à tarde você pegar suas 3 clientes mais VIPs, suas melhores compradoras, e você convidá-las... Para uma experiência diferente. Para você levá-las
para essa volta nessa roda gigante, para ter uma tarde com vocês. Inclusive, ele tem uma cabine lá que ela vira VIP. Eles oferecem champanhe, música, e você rodar, porque ela roda 40 minutos, você trocar ideias sobre saúde, sobre vida, conhecê-la mais, criar rapport, relacionamento, sugerir novos tratamentos. Não é legal? Você não vai criar uma relação mais duradoura? Imagina, doutora, também um dia, o teu staff, as meninas do atendimento, da tua recepção, você um dia, uma tarde, criar um ritual, porque nem sempre o ritual é o dinheiro. Rituais também de experiências com os colaboradores é fundamental. Sim. Então, às vezes, as clínicas, a franqueada, pegar o time, o staff, falar, peraí, meninas, tal dia nós vamos fazer um passeio. E levar, pode ter certeza que essa sinergia de propósito, o time vai entender o que o empresário quer e o empresário vai se conectar ao time e também entender se essa relação é uma relação de construção junto. Então, sobre experiência, né, afinal de contas, esse é um plano que a gente vai lançar, mas trazer o ser humano, ele quer boas experiências para si, ou que dentro do universo de cada um você procure proporcionar experiências novas que vão muito além de um produto, de um procedimento. Legal, Pedro. Estamos ansiosos para esse lançamento aí. Pedro, você é um entusiasta do tênis, né? Eu sei que você gosta muito e é praticante do tênis. Como o esporte e o tênis contribuem para o dia a dia dos teus negócios? Como você pode utilizar esses conceitos para aplicar nos teus negócios? Eu acho assim, todo empresário, todo CEO, todo presidente de empresa, todo diretor, ele tem que ter uma vida disciplinada. Não basta trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque isso não traz resultado nem para a empresa, nem para si próprio. Então, o tênis é um dos pilares de você cuidar da sua saúde. Primeiro, do seu lazer. E quando você cuida do seu lazer, da sua saúde, você produz determinados hormônios, ou você oxigena o seu corpo como uma estrutura. A gente tem o leasing do corpo, né? Enquanto alma, espírito e mente. Então, você mantém essa máquina viva e pensando melhor e buscando soluções melhores. Então, tênis, para mim, tem essa função. Uma delas é esse. O quanto eu cuido da máquina e o quanto o meu cérebro possa se oxigenar para eu resolver problemas, resolver situações. Então, o tênis tem um papel fundamental nisso na minha vida. O tênis tem outro papel fundamental, se relacionar com outras pessoas no momento de prazer. Então, você está jogando, está se divertindo, você acaba conhecendo pessoas novas, empresários novos, ideias novas sobre a vida. Então, para mim, esse momento aparentemente de prazer é fundamental. E o tênis também tem um segredinho, você conhece as pessoas. Então, quando você está realizando um esporte, vou dar um exemplo, a bola foi dentro. E o parceiro lá falou que foi fora, e você está para fechar um negócio, um contrato com essa pessoa, você já, espera lá um pouquinho. Um bom ponto, hein? Porque dentro do jogo... Como é a postura dele no momento descontraído? No momento descontraído, às vezes até você... Retrata o perfil negócios, dele em outros momentos. Você vai entender exatamente isso, Nelson. Como é que retrata a personalidade e um pouco da verdade, um pouco numa camada mais profunda de com quem você está conversando, com quem você está se relacionando. Então, eu acho que é um esporte educativo que traz disciplina, inclusive, no trabalho. O tênis, quanto você mais treinar, mais ter aula, você vai aprendendo um pouquinho mais a cada dia. Então, é extremamente educativo e você tem que ter decisões muito rápidas. Porque aprender técnica, até macaco aprende. E os profissionais, todos são iguais em técnicas. Mas sabe o que eles são bons? Na estratégia muito rápida de mudar um movimento para um golpe de um ponto que ele quer ganhar. Isso, para o negócio, eu já percebi que ele ajuda, o tênis ajuda também quando você precisa tomar uma decisão rápida. O esporte ajuda a preparar para isso também.
Então, super indico. Quem puder, comece fazendo uma aulinha, que o tênis realmente é fantástico. Legal. Você tem uma frase que você usa muito, que é: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Fala um pouquinho sobre essa frase que você utiliza, Pedro. Ninguém constrói nada sozinho. Então, uma empresa não é formada... O eu presa, eu já fui eu presa, que era eu sozinho fazendo tudo, mas mesmo assim, sempre tinham pessoas próximo para ajudar a construir. Então, assim, se você quer construir algo de sucesso, pense que o sucesso vai ser um resultado de muitas ações de muitas pessoas. Então, é uma pedra fundamental da cultura da Mad Built. Todos têm que prosperar na minha empresa. Não é só sócio, não é só a fábrica, mas todos fazem parte desse processo de prosperar, de crescer. E por isso que é o mantra nosso, né? Você quer ter sucesso? Você tem que envolver o maior número de pessoas e fazer com amor e transpirar essa visão de faça com amor o que você puder fazer, que uma hora o resultado vai vir. Então, não existe estrada bem feita se não for feita por muita gente junto. Perfeito. Pedro, a inovação está no DNA da tua companhia, da Mad Built. Como a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias tem colocado a sua empresa em patamares diferentes da concorrência? Eu acho que tem dois pilares principais. O primeiro, assim, o acesso à beleza cada vez está mais democrático. Isso eu acho um grande avanço no mercado global, que o maior número de pessoas possam ter acesso a procedimentos de estética de beleza. Um outro ponto que nos coloca nesse patamar, vamos dizer assim, diferenciado, mas assim, e eu repito, o jogo nunca está ganho. Você tem que estar todo dia buscando um passo novo. E, para você ter uma ideia, Nelson, eu já estou mirando em 2050, 2060, para questões que estão voltadas muito mais para longevidade, para metilação de DNA, para você não só pele, gordura, osso e órgãos, mas... e a gente está muito à frente nesse sentido. E para você ter uma ideia, eu participo de um grupo em Israel, dentro do que eles chamam de Shiba Hospital. É o maior centro hoje de longevidade global, que é formado por alguns cientistas e alguns empresários que eles escolhem em alguns países do mundo. Eu participo desse grupo para buscar cada vez mais soluções que resolvam, inclusive, uma dor que é do empresário, é da indústria, é da população e do paciente. Hoje, mais de 200 milhões de dólares são investidos anualmente em novas drogas ou novas soluções. Menos de 2% se torna realidade para o paciente. Então, uma das nossas iniciativas que a gente consiga ter, que continue a investir nas grandes indústrias, mas que a gente consiga levar para o maior número de pessoas a nível global possível e que não se limite a um grupo restrito. Inclusive, um dos meios mais democráticos que existem hoje é o negócio da Face Doctor, porque vocês são super inclusivos de maneira vertical, maneira horizontal, para qualquer classe social, qualquer raça, qualquer poder econômico, porque vocês dão acesso às melhores soluções para o maior número de pessoas possível. E isso se conecta um pouco com o meu propósito também, com esse grupo que eu participo, de que a gente já está olhando lá na frente e cada vez mais a gente vai trazer
soluções que sejam cada vez mais efetivas e que realmente façam o nosso coração bater mais forte e que a gente veja na ponta um paciente mudar a vida, né? Eu acho que eu trabalho a ciência de um lado, mas eu quero olhar ali na frente o que vai acontecer. Que legal. Você respondeu um pouco a pergunta que eu vou fazer agora, que é essa parceria, né, MedBuild, Face Doctor, o que ela traz de benefícios mútuos para as duas empresas? A gente não é instituição de caridade, evidentemente que as inúmeras famílias, e se a gente tornar exponencial o número de pessoas que ajudamos, é um número gigante. Então, a gente olha por isso, o quanto de capital a empresa gera para a própria empresa, o quanto para nós, enquanto suamos a camisa a vida toda, o quanto os colaboradores, o quanto os franqueados. Então, evidentemente que o resultado do capital bem empregado deve trazer resultado para todo mundo. Mas eu vejo que a nossa parceria, ela vai além, mas ela é feita também e ela está sendo cada vez mais profissionalizada para quais ações em torno de um produto a gente possa construir que traga um maior resultado para o paciente, um maior resultado financeiro também para aquele franqueado que investiu ou para aquele real aplicado dentro de uma empresa, num produto novo, possa dobrar, possa triplicar. Isso, a nossa relação acho que tem que sendo construída com uma base de confiança, transparência e planejamento. Então, acho que essa via de duas mãos, os nossos times vêm conversando de plano anual, de plano de 12 meses, de 24 meses. Então, quando às vezes vocês têm uma campanha de Dia das Mães, isso é pensado muito antes por ambos os times. O que nós vamos oferecer para as mães do Brasil nesse grande mês, né? Na verdade, devia ser todos os dias, mas o que juntos... Então, soluções na área de marketing, na área de produto, na área de treinamento, na área de merchandising, o que a gente consegue levar para o mercado para resolver a dor. E aquela coisa assim, resolva um problema de alguém que você vai ter sucesso na vida. Eu acho que nós estamos juntos procurando falar quais dores nós juntos podemos resolver. E assim, eu sou muito bom em algo que eu faço e vocês são excepcionais naquilo que vocês fazem. Quando se une essas duas fortalezas, o resultado é incrível. Conte com a gente, meu amigo. Eu acredito fortemente nas tuas palavras, né? E isso reverbera aí no sucesso aí da MedBuild. E eu tenho certeza que essa parceria vai ser uma parceria de longo prazo e vai beneficiar o propósito das duas empresas que estão juntas aí para transformar a vida dos pacientes, né? Meu amigo Pedro, infelizmente a gente está chegando ao fim, né? A gente tem um tempo de programa aqui, né? Eu falei para vocês que a gente ia ter muito conteúdo, falamos de M&A, fusões, aquisições, debenture, tecnologia, inovação, falamos de muita coisa bacana aqui, crescimento profissional, a estética internacional, a potência desse segmento, né? Tive o prazer de entrevistar aqui meu amigo Pedro. Gostaria que você desse uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo, o cliente MedBuild, né? O que as pessoas que estão nos ouvindo podem esperar para os próximos anos aí de diferenciais no mercado? Eu acho que todo mundo deveria ser empreendedor. E todo mundo deve acreditar nos seus sonhos. Não desistam dos seus sonhos. Esqueçam o que vão falar, mas sejam persistentes nos sonhos que tenham e tenham... Tem gente que chama de crença, mas tenham fé. A sua fé é sua, é única. E não se esqueça dela sobre seus sonhos, independente do tamanho do sonho. E no mundo empresarial, não deixe a chama do teu sonho nunca apagar. Porque, como a gente falou, a estrada é longa e é natural que ela seja longa. E momentos de desejo ou de fraqueza, de desistir,
todos os seres humanos passamos, nós empresários também passamos por isso. Então, é assim, não desista dos seus sonhos. Eu acho que é a mensagem final que eu posso contribuir aqui. Meu amigo, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos. Sempre uma aula, muito bom te ouvir e aprender com você. Né? A gente vai ter que finalizar o programa, infelizmente, mas vamos ter outras gravações aí, como a gente já estava planejando aqui, outros episódios aí contigo, tá? Para a gente trazer novas perguntas aí e entender um pouco mais sobre o segmento e para onde a MedBuild está levando esse segmento de estética com muita maestria através da tua liderança aí de forma internacional em tantos países, representando positivamente o Brasil, aí que a gente é referência. Parabéns pelo teu desenvolvimento desse segmento, tá, meu amigo? Então, infelizmente, pessoal, estamos chegando ao fim, né, de mais um episódio do Pode Escalar. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês gostaram e aprenderam muito aqui com o Pedro. Deu excelentes lições aqui de crescimento, de gestão, liderança, cultura, expansão, fusão, aquisições, emissão de debenture para expansão. Gente, a gente falou de muita coisa bacana aqui, né? Então, tenho certeza que, assim como eu, vocês também aprenderam bastante aí. E se você quer continuar recebendo conteúdos ricos de grandes empreendedores, grandes nomes de sucesso, nos segue nas nossas redes sociais, que eu tenho certeza que esses conteúdos vão levar o teu negócio do zero ao sucesso. Até o próximo episódio.